Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E mais uma vez gostaria de convidá-los a fazerem suas inscrições, os que não são inscritos. Ativem aí o sininho, não é? E curta a página, deixa aí os seus likes, texto, comentário de vocês, compartilhe com aqueles que estão longe. E dando continuidade neste conceito da igreja, falei para vocês primeiro que quem é a igreja, né? Parte um. Quem é a Igreja, parte 2, e hoje eu quero estar findando Quem é a Igreja, parte 3, e gostaria de pegar como referência para esta abordagem Efésios capítulo 5, versículo 23, parte que nos interessa é a segunda mesmo, mas eu vou ler como um todo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador da igreja. Então, se a gente for perguntar, a grosso modo, quem é a igreja é o corpo de Cristo, ou a igreja é este corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. E para fechar esta pauta de quem é a igreja, quero trazer algumas abordagens para vocês que talvez seja de grande relevância e talvez até muito questionados nos dias atuais, bem como em toda a história. Aquilo que se fala no passado não é o que se vive no futuro, mas quando a gente chega no período contemporâneo, aquilo que se falou no passado a gente tem que falar outra vez, porque ficou no passado e muitas pessoas precisam ouvir. O conceito quem é a igreja, né, como falei para vocês, é o corpo de Cristo nesta dinâmica, mas algumas das características desta igreja, a igreja ela é universal, mas também esta igreja ela é local. Então, se você pegar aí todos os cristãos de todo o mundo que foram lavados, remidos, que foram justificados, que foram santificados, que foram regenerados e que de fato trazem em si, envergam o nome de cristão porque creram no sacrifício de Jesus e trazem esta capacidade de serem chamados discípulos de Jesus ou cristãos mesmo, do ponto de vista bíblico, pequenos Cristo ou seguidores de Cristo. Então a igreja ela é universal neste contexto, porque estou falando da igreja universal como estando todos os crentes de todo mundo ao mesmo tempo, e ela é local quando estamos falando dos crentes que estão dentro de um segmento de uma igreja local, e aí o irmão que está ali na igreja de Cristo, o irmão que está ali na igreja Assembleia de Deus, o irmão que está ali na igreja Batista, o irmão que está ali na igreja presbiteriana e assim por diante. Então a gente vai trabalhar a universalidade da igreja, mas também a localidade da igreja. A universalidade da igreja está falando de todos os cristãos mesmo, em todos os tempos. Então, quando a gente vai celebrar aqui, todos os crentes que estão celebrando no mundo, independente do horário, independente do fuso horário, se aqui é noite, o Extremo Oriente pode ser dia, mas se todos estão celebrando, então a universalidade da igreja está demonstrando isto, ou se todos estão caminhando dentro desta jornada cristã mesmo, né? O próprio Jesus está propondo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Estamos caminhando por esta senda, por este caminho, que é Jesus. Então, o que estivermos fazendo no nome de Jesus, em santidade, em coerência, segundo a palavra de Deus, pode ter aí fuso horário de 12, de 17 horas, de mais horas. Então, isto indifere para Deus, e isso também traz o aspecto universal da igreja, mas quando estamos falando da igreja local, a igreja também é local, então domingo ou sábado ou tal dia nós iremos à igreja, estaremos na igreja às 19 horas para estarmos celebrando o nome do Senhor. Então este é o aspecto da universalidade e da localidade da igreja. A igreja também ela é invisível, mas também ela é visível. Então a igreja invisível e a igreja invisível traz aqui uma proposta até estranha, porque dependendo do segmento cristão, há uma proposta de que todos quantos fazem parte da igreja invisível necessariamente não fazem parte da igreja visível,
Mas eu quero compreender a igreja como sendo, então, o próprio reino de Deus na face da terra, e sendo a igreja representante do reino de Deus na face da terra, e eu acho, biblicamente falando, pela proposta bíblica, que todos os crentes que são, de fato, igreja, na sua visibilidade para mostrar ao mundo e para demonstrar e proclamar ao mundo, com certeza este crente tem este aspecto visível e tem a sua representatividade também do conceito da invisibilidade. A igreja que é invisível e a igreja que é visível. Alguns segmentos propõem que pessoas que fazem parte da igreja invisível podem estar dentro de uma igreja visível, mas não fazer parte da igreja invisível. Mas quando eles estão falando isso, é porque não estão usando de uma forma mais lógica, local, está falando mais de uma forma coloquial e não dentro de uma outra proposta, porque a igreja ela é algo que foi edificado no corpo de Cristo, e todos quantos fazem parte da igreja, independe se ela é universal, se ela é local, se ela é invisível ou visível. Aqui o pessoal chama, nem todos que estão do ponto de vista pertencentes à igreja visível necessariamente estão na igreja visível, está falando de pessoas que estão dentro de um sistema, e este sistema tem uma nomenclatura, e esta nomenclatura é igreja, e que ali estão celebrando o nome do Senhor, e alguns que estão ali podem, de fato, estar adorando com legitimidade, levando a vida com santidade, e outros não. Com isso, eu não quero trazer que os que não estão andando com retidão e em santidade e observância à palavra de Deus, definitivamente é a igreja, porque a igreja são aqueles que, de fato, guardam a palavra, vivem a palavra, proclamam a palavra, vivem em santidade, independente se está aqui ou não. Aqueles que não estão praticando nada disto, precisa nem trazer esta proposta, que são crentes visíveis, mas não serão invisíveis. Ponto da igreja visível e invisível. Mas, de fato, a igreja, como igreja, na sua estrutura, na sua condição, na sua formação e na sua proposta, se de fato você faz parte desta igreja que é visível aos homens, você faz parte desta igreja também que é invisível aos homens. Com isso, não quero falar de pessoas que vão ao templo, mas os que representam o reino de Deus como igreja. Uma outra terceira proposta, irmãos, a igreja é composta de todos os santos, de todos os tempos. E quando se fala de a igreja composta por todos os santos de todos os tempos, a pergunta sempre surge: e aqueles que morreram na Velha Aliança, no Velho Testamento? A proposta é que todos quantos morreram crendo na promessa que o Messias havia de vir para redimir o povo, então estes de fato morreram crendo na promessa. E aí, quando aqueles que hoje vivem no período que a gente chama período da graça, então nesse período do Novo Testamento, aqueles que creram na promessa de que o Messias veio e já remiu os nossos pecados e voltou, está à direita de Deus, intercede por nós com a promessa de que vai voltar, então estes também são caracterizados como igreja. Então, assim, no Velho Testamento, aqueles que criam na promessa do Messias que havia de vir. No Novo Testamento, aqueles que creem na promessa de que o Messias já veio e já pagou o preço por nós. E aí, se perguntar, mas tem base legítima para isso? A Bíblia está falando que quando Jesus morreu, ele desceu às profundezas, depois está falando, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse conceito cativo-cativeiro é que amarra muitas questões, porque a interpretação mais lógica disto é aqueles que estavam aguardando a promessa do Messias e que, do ponto de vista do Velho Testamento, trabalhavam como estando no seio de Abraão. Com a vinda de Jesus, eles inauguraram mesmo o que a gente chama de céu, né? Foram para o céu, e neste conceito aqui, este céu já está ali, desde o primeiro cristão, desde o primeiro homem que temeu a Deus e creu na promessa, até o cristão que poderá ir para o céu hoje em detrimento de qualquer circunstância, ou por arrebatamento, ou por vida interrompida, e assim por diante, mas sabendo que esta igreja tem esta proposta também da visibilidade e da invisibilidade,
e de ser composta de todos os santos, de todas as épocas e em todos os tempos, não é? E depois a igreja é a noiva de Cristo, e a igreja é composta, do ponto de vista de Apocalipse, escrevendo, por línguas, tribos e nações. Com isto, quem é a igreja? A igreja é este misto de povos que tomaram a postura diante de Cristo e que guardam a sua vida em santidade e integridade e que já não levam mais as suas práticas passadas. E aqui não, logo a igreja ela não tem militância como de etnia, não é? Se falar, bom, eu sou cristão, mas sou afrodescendente. A Bíblia não te apresenta assim. Se eu sou cristão, mas sou ameríndio. A Bíblia também não fala isso. A Bíblia está falando que você pertence à igreja, corpo de Cristo, e aqui se tem que caracterizar uma cor. Para o cristão, esta cor pode ser a cor do sangue de Jesus, que te lavou, que te remiu. E se falar, bom, mas tem um negro, branco, índio dentro da igreja, o estrangeiro, para Deus existe um só povo, que é o povo de Deus, sem raça, sem cor e sem sexo também. Então a igreja, ela não envolve com militância de etnia, a igreja não é xenofóbica, ou seja, a igreja ela não tem esta fobia de estrangeiros, porque a Bíblia está falando que ela é composta de línguas, tribos e nações, então muitas pessoas estão vindo aí do Haiti, está vindo da Venezuela, muitos vivendo aqui no Brasil, vindos da China, outros vivendo qualquer parte do continente negro mesmo, da África, né? Caso estão aqui e caso aceitem a Jesus e queiram estar dentro da igreja, a igreja vai abraçá-los como se fosse negro com eles ou como se eles fossem branco com todos, porque não tem uma cor definida para o cristão. A cor definida para o cristão é a cor do sangue de Jesus mesmo e acabou. Então a igreja não tem esta fobia com estrangeiro, e mesmo porque a Bíblia diz que nós somos estrangeiros na face da terra hoje, então toda a igreja é estrangeira aqui, porque não pertence a este mundo e estamos militando para alcançar a nossa pátria definitiva. E a igreja ela não traz ela não é misógina também, ou seja, ela não tem fobia de mulheres, mas quando se fala de misoginia, é o homem que tem fobia de mulher, tem medo de tocar em mulher, tem medo de mulher. Não estou falando nem na conotação do homossexualismo, do heterossexualismo, mas estou falando dentro desse conceito que eu quero abordar. Ela não traz esse conceito de ser misogênica, né? Ou misogena, vamos dizer assim, é o termo mais correto, misógina, é o termo que melhor define mesmo. Então ela não é misógina, porque no nosso meio a gente não tem nenhum tipo de fobia em relação à mulher que está numa condição de liderança, mesmo porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus macho e fêmea. Criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, aliás. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, né? Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Esta é a narrativa. Então, este Deus, ele está preocupado com a imagem dele na vida do homem e não com este aspecto macho-fêmea, estrangeiro, e principalmente esse conceito macho-fêmea, porque se Deus não faz acepção de pessoas, logo o conceito de liderança dentro da igreja, Deus também não vai fazer opção de pessoas ou acepção de pessoas, ainda que alguns acham que sim, né? E a igreja ela é sal da terra, a igreja eu não compreendo como sendo luz no mundo, do mundo, mas ela é luz no mundo. Então, luz do mundo, se é do mundo, significa que então o mundo tem um papel também, que é de ter alguma coisa que brilhe. Mas se ela é luz no mundo, então ela está ali para esclarecer o mundo, para refletir sobre as trevas. É a forma que eu compreendo, né? E a igreja também, nesse contexto luz do mundo, a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é representante do reino de Deus. A igreja tem como missão o ide de Jesus, então a missão da igreja é proclamar o evangelho mesmo, ide por todo mundo e pregai a todas as nações,
quem crer e for batizado será salvo, é o que a Bíblia está falando, não é missão da igreja se envolver com negócios deste mundo, desta vida, irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está falando que o soldado, ele não se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Logo, a principal obrigação da igreja é ser legítima representante do seu cabeça, que é Cristo Jesus. Jesus não pregou prosperidade, Jesus não pregou tesouros terrenos, Jesus ele não pregou confissão positiva, Jesus não pregou este conceito de que se de fato eu já fui salvo e pela hipergraça, então o pecado já foi exterminado, logo eu posso fazer tudo. Não, ele está te chamando para ser representante do reino dele, e ele está te chamando como sendo o seu cabeça e você como sendo o corpo de Cristo. Aí seria simples, Jesus entraria num prostíbulo para prostituir, Jesus ele faria barganha para enriquecer ilicitamente, Jesus acumularia tesouros na face da terra. Se Jesus não faria nada disso, então a igreja não faz, porque a igreja é a extensão do cabeça. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e com isso eu quero fechar este quadro de 3 falas para vocês, parte 1, parte 2, parte 3, Igreja, o corpo de Cristo. Quero aqui mais uma vez despedir de cada um de vocês, deixando aí beijo na alma, beijo no coração, se guardem, se preservem, cumpram de fato este isolamento, se preocupe, use máscara, se proteja, proteja o próximo também, porque a prudência é cristã, e eu quero chamá-los para este conceito da prudência, neste aspecto da simplicidade e da prudência. É Jesus quem está falando, simples como a pomba, prudente como a serpente. Fiquem na paz, amados.